Então, a equanimidade, ela é, né, o quarto pilar dentro das qualidades do coração. É quando nós convidamos a nossa atenção, a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa intenção a sair um pouco mais da mente, essa mente pululante que temos, essa mente agitada, e quebrarmos devagarinho essas camadas, né, que nos cercam, que nos impedem muitas vezes de nos percebermos, de nos sentirmos. Então, é interessante quando nós vamos saindo da mente devagarinho e vamos nos ancorando nestes pilares, não é, que nós chamamos de qualidades do coração. Nós temos a bondade amorosa, a compaixão, a alegria que aprecia, a apreciativa, né? E por último nós temos a equanimidade, que é esse engajamento, que é essa intenção nossa já de trabalharmos com um processo um pouco mais profundo diante do que quer que venha, não é, a acontecer na nossa estrutura, no nosso eu. Então a equanimidade, ela fecha esse ciclo dentro das qualidades do coração, porque justamente ela trabalha, não é, com essa intenção de tudo estar, não é, digamos assim, ajustado, equilibrado na consciência, na resposta que precisamos muitas vezes dar, né, àquilo que de alguma forma nos ansia, nos angustia, nos estressa, nos joga no sofrimento. Então, para que nós caminhemos um pouquinho dentro da equanimidade, nós vamos também perceber que todos, quando estamos dentro do sofrimento, quando fazemos das nossas dores sofrimento, nós nos distanciamos cada vez mais dessas qualidades, dessas coisas, entre aspas, do coração. Não é? Muita gente entende, coração, coisa piegas, né? Dentro dessa expressão, ideia romântica das coisas, mas nós queremos trazer para o coração como essa intenção de trazermos um calor, um quentinho, né, para essa área do peito, para essa área, como eu já disse, que conecta sempre com o meio, com essa área que sente o amor genuíno, a bondade, a generosidade, que vão, né, digamos, pavimentando esse nosso trabalho, né, para que cheguemos ao equilíbrio. Então, o que seria uma pessoa equilibrada? Né? Então, é uma pergunta que vem, tá? Então, o que é ser equilibrado? Como é que alguém pode dizer-se que é assim, né, na condição estrutural, equilibrado? O que é esse manejo, né, do que nós temos dentro do que nos desafia, para que nós respondamos, para que nós nos coloquemos neste lugar de equilíbrio. Então, para que nós entendamos isso bem. Então, para que nós percebamos que há o equilíbrio, nós temos que perceber, não é? Fatalmente, o desequilíbrio. Né? Então, essa condição nossa, quando nós caímos, né, chega ao entendimento e caímos em processos muito dolorosos, muito sofridos, nós já saímos desse suposto equilíbrio. E há uma confusão muito grande dentro desses entendimentos, porque muitas vezes nós pensamos que estar em equilíbrio é não sentir emoção nenhuma, é não nos colocarmos, né, em papéis ou em lugares onde nós não sintamos. Então há realmente como é que eu coloco? Uma distração nesse entendimento que coloca o fato de eu sentir, por exemplo, uma raiva, de eu sentir uma tristeza, de eu sentir um medo, ou mesmo a culpa, ou o que quer que nós caminhemos dentro dessas emoções um pouco mais difícil. Então, só o fato muitas vezes de estarmos com essas emoções em nós já estamos ou já somos desequilibrados, né? Então, muitos de nós já carregam esse rótulo. Fulano desequilibrado, né? Desestruturado.
Então, são qualitativos que são dados, são vistos e experienciados aí a todo momento. E nós precisamos entender que estar num equilíbrio não é não sentir. Quando nós trabalhamos com a prática meditativa, há também essa ideia, quem medita, né, não sente, quem medita vive em outro contexto, né, quem medita está fora dessa ideia humana, digamos assim, né, do sentir, do viver as coisas de forma intensa, como as coisas vêm. Então, é preciso discernir e trazer a consciência para um outro entendimento. Não é que nós não vamos sentir, é impossível que não sintamos. Nós vamos a todo momento reconhecer, o que muda nesse processo é quando eu reconheço a emoção que ali está. E quando eu tenho em mim já ferramentas para lidar com essas emoções. Não é? Então, a todo momento, nenhum de nós vai ficar porque medita, porque pratica, porque tem X mil horas de retiro, né? Não é porque nós fazemos tudo isso que nós vamos entrar nessa condição de equilíbrio. Nós podemos estar aqui, assim, né? De forma fleumática, lindos aqui, maravilhosos, e por dentro de nós estarmos num desalinho intenso, profundo, de sofrimento, não é? Uma bomba de emoções. Então, quando essas emoções chegam, é que nós vamos olhar, né, naturalmente para onde vamos. Quando nós não conseguimos olhar, nós nos entregamos para isso automaticamente. Não é? Aí nós podemos explodir, não é? Ou nós podemos entalar, ou entre aspas, engolir. Eu nem penso que engole, né? Porque a gente não engole o sapo, né? O sapo fica atravessado aqui na nossa garganta, queiramos ou não. Né? Então, quando há essa intenção, essa condição automática, né? Já estruturada, condicionada em mim, de explodir, vou para um lado da balança, ou de implodir, né? Passivar um pouco mais e ir para o outro lado da balança. Então, nós vivemos nesses dois extremos. Ora nós estamos em um, ora nós estamos em outro, dependendo da emoção que venha e, logicamente, dependendo do que eu tenha como ferramenta para elaborar, viver ou sentir aquilo. Não é? Então, eu posso explodir e posso também implodir, né? Engolir, entalar, o que quer que nós coloquemos aqui. Então, numa condição mais agressiva ou numa condição mais passiva. Então, é importante que quando nós trabalhamos a equanimidade, quando ela fecha esse ciclo, né, nessas qualidades para que lidemos com o sofrimento, nós precisamos entender, né, dentro dessa leitura que nós fazemos, aonde nós vamos nos posicionar. E às vezes, para que eu me posicione diante de determinada emoção, eu preciso compreender conscientemente, não é, o que é aquela emoção. Convidar, não é, o eu para estar presente, observar. Agora me veio essa agonia aqui, o que é isso? Então eu vou para o meu corpo, por isso nós partimos sempre dele, vou me perguntar onde está no corpo. E dependendo de onde está, o que aquilo representa. Né? Porque cada um de nós sente emoção diferente. É diferente para todo mundo. Né? De repente, nós podemos pegar um profissional até aqui da saúde, por exemplo, e trabalharmos, né, jogarmos uma emoção. Um pode sair-se muito bem disso, né, nesse entendimento mais do equilíbrio, do manejo, né, do jogo de cintura para lidar com o que chega, com a mesma emoção. E outro pode, com o mesmo entendimento intelectual que seja, logicamente, atuar, não é? Reagir, vamos dizer assim, de outra forma. Então, quando nós estamos fora da equanimidade, do equilíbrio, quando nós não acessamos esse lugar, quando tudo chega até nós e nos impacta, né, nós vamos atuar diretamente com o que temos, com o que caminhamos já na nossa vida. Não é? Nós aprendemos esses processos muito cedo e vamos caminhando com eles. É a nossa reação, é a nossa, né? Não vou deixar por menos, né? Vou lá me vingar. Então eu crio planos, né?
de vingança a curto, médio e longo prazo, me abandono dentro disso e vou cultivando cada vez mais tudo isso em mim. Então não tem como eu sair dos dois lados da balança. Então, atuar neste piloto automático, atuar nesse, digamos, esse instantâneo que vem, é o que nos desequilibra. Então, toda emoção que chegue, ela é bem-vinda, porque ela tem alguma representatividade para nós. Tem algo acontecendo. Eu olho para aquilo. E ao olhar para aquilo, não é? Eu posso tomar a consciência. Então, a partir do momento, né, que é um trabalho muito bom, muito importante, a partir do momento que eu trago o entendimento da consciência, e aí entra a plena atenção, e aí entra todo o nosso treinamento mental, e aí entra todas essas ferramentas, né, que no caso entram, que nós vamos buscando ao longo da nossa vida, com essa já leitura, com essa perspectiva, quando a consciência de enxergar, não é, o que chega se dá, eu posso decidir, eu posso atuar de um outro lugar, de repente. Eu não preciso, não é, de repente mais explodir. Ou eu não preciso congelar, paralisar do outro lado, passivar, entalar, engolir. Já tomou? E também, para complementar essa fala, é importante perceber que a equanimidade não significa também controlar as emoções. Então, daqui a pouco a gente vai fazer a meditação da montanha, e aí nessa meditação nós vamos imaginando a imagem de uma montanha atravessando as 4 estações: o inverno, a primavera, o verão, o outono. Então, às vezes a gente pensa que precisa aceitar tudo, né? Mas, na verdade, a equanimidade é a maturidade de desenvolver mais congruência. Então, a gente gasta muita energia também tentando ser uma pessoa que, às vezes, nós não somos. Então, essa dificuldade de acolher as emoções difíceis vai criando o que muitos já conhecem, que são as máscaras, né? Então, boa parte do nosso dia a gente está tentando defender uma outra pessoa, né, para parecer melhor, para mostrar que a gente sabe mais. Então, a equanimidade significa justamente, como a montanha, perceber o que está surgindo em mim, por exemplo, a raiva, e aceitar, né? Porque na maioria das vezes a gente começa a sentir raiva, aí não sabe o que fazer, já desconta no outro, ou engole, né, finge que está tudo bem. Então, por isso que é importante ter essa congruência entre o que é bom realmente para mim. Porque às vezes a gente fica tentando gastar energia desnecessária, né? Então essas emoções, mesmo que você medite 15 anos, né, elas não vão cessar, certo? Porque elas fazem parte do nosso sistema neurológico. Então a equanimidade significa perceber o que está surgindo, notar a sensação e aceitar. Aí quando eu aceito, estou com raiva, ou estou triste, estou com medo, aí isso já tira um peso, né? E aí eu consigo, de fato, responder de forma consciente. Então, nós nunca estaremos imunes às emoções, porque assim como a montanha, as estações vão mudar. Haverá dias que eu vou estar muito feliz, muito pleno, tudo dando certo. Haverá outros dias que parece que nada está dando certo. Então, a mente treinada, ela também começa a apenas reconhecer. Isso é a raiva, isso é o amor, isso é o prazer, isso é a dor. E aí nós vamos aprendendo a atravessar. Mas mesmo nós, né, que já meditamos há mais de 10 anos, mais de 20 anos, ainda somos, às vezes, arrebatados, né, por emoções muito intensas. A diferença é que a gente para, respira, nomeia. Então, à tarde eu vou falar com vocês um pouco sobre o farol, o semáforo, né? Sinal amarelo. Então eu percebo que tem algo errado comigo. Eu já me policio, né? Até que o sinal fique verde e eu possa dar uma resposta. Então é importante notar que boa parte do segredo da equanimidade é também não tentar parecer algo que eu não sou.
né? Então, buscar transparecer também o que eu estou sentindo de maneira genuína. Tem um professor meu muito querido chamado Philip Moffitt. Ele escreveu um livro chamado Dancing with Life, né? Então, para quem gosta e consegue fazer a leitura em inglês, não tem tradução ainda, né? Não tem para português. Então, trabalha muito belamente esse livro, né? Dentro dessa perspectiva, essa dança, não é? A dança da vida, né? Dançar com a vida. É esse fluir, que é bem o convite, né, da equanimidade. É o fluir com o que quer que chegue, não é? Então vem o sofrimento, vem, né, a dor, vem toda essa ancoragem e nós vamos procurando a cada momento, através dessa tomada de consciência, deixar que as coisas como é que eu coloco? Se acolham, se aterrem por elas mesmas, muitas vezes dentro de nós, buscando essa forma muito consciente de agir, né? Como o Marcos muito bem o colocou. Então, dançar com o que chega, não é? Porque nós, na maior parte das vezes, nós rejeitamos, não é? Sequer assumir que estamos. Você está com raiva. Não estou com raiva, eu não sinto raiva. Você é agressivo. Não sou agressivo. Então, muitas vezes, nós nos rebatemos assim. Nós não queremos acolher, né, os rótulos que, de alguma forma, fazem de nós, ou essas máscaras que nós criamos, muitas vezes, para a nossa defesa. Muitos de nós entendemos que ser agressivo é me defender. E ser passivo também. Como é que eu vou lidar? Né? Entrar na cova dos leões de uma forma... Né? Então, é melhor ficar passivinho, quietinho, deixar as coisas serem como elas estão e levar a vida assim. Então, há sofrimento em todos esses lugares. Né? Lembrando, que para quem ainda não ouviu isso, né? O sofrimento é o que nós fazemos das nossas dores. Não é? A dor é um processo natural da vida. Ela vai chegar a todo e qualquer momento, vinda de todos os estímulos possíveis, de todos os locais, dentro de nós, fora de nós. Então, a dor vai chegar, uma dor natural, né? Um luto, uma perda, né? Algum desengano, né? Uma condição de contrastar, né, a realidade. Então, eu vou sentir a dor, ela chegou. Não é? Então, às vezes ela carrega tristeza, às vezes ela carrega ódio, raiva, às vezes ela carrega qualquer emoção dessas que venha nos desestabilizar. Não é? Então, a dor é natural, nós vamos acolhê-la, vamos atravessá-la, não é negá-la, nem deixá-la, né, simplesmente de lado. É realmente, né, dançar com ela, atravessá-la, deixá-la estar ali e caminhar com ela. Mas, como nós somos muitas vezes inábeis, muito agitados, precipitados, agoniados, um monte de coisa que há em termos de características, nós pegamos essas dores e nos apegamos, não é? O apego vem aí e nos tira totalmente desse processo, porque a partir do momento que eu me apego à dor que chega, eu me apego a determinado contexto, determinada emoção, determinada situação, determinada pessoa, coisa, quando aquilo se vai ou não, eu entro em processo de sofrimento, então eu prolongo esse sofrimento, é como a flecha que entra e eu fico enterrando no peito, ao invés de eu simplesmente tirá-la e curar, né? Cuidar dos ferimentos que ficam. Então, é um prolongamento, né? É uma manutenção da dor, o sofrer. E aí, o apego faz isso. Então, às vezes nós apegamos a dores que já deveriam ter passado há muito tempo, né? Já estão aí, né, cheirando mal na nossa estrutura, rançosas, e nós continuamos ali na manutenção daquilo, como se aquilo nos representasse, né, de alguma forma nos identificasse, e vamos aí perdidos nesse lugar. Então, quando esse sofrimento, né, se transforma assim, ou pelo nosso apego, ou pela nossa ignorância, porque muitas dessas coisas nós ignoramos, do ignorar mesmo, não é? Nós vamos viver o sofrimento. Mas nós vamos estar dentro dele. Aí não há dentro do sofrimento nenhuma possibilidade, né, de equilíbrio. Por isso que hoje mesmo, mais cedo, quando eu trabalhei com vocês a meditação, o escaneio corporal, no final, a última frase que eu disse acerca das frases de bondade amorosa que nós fizemos é que eu esteja ali livre de todo e qualquer sofrimento. Não é? É uma intenção, estar livre de todo e qualquer sofrimento. Não é? E esses pilares
das qualidades do coração nos mostram, né, bem de uma forma bem concreta, como de fato estarmos distantes, longe desses sofrimentos, desses desafios que nos vêm a vida inteira. Então, o mundo não vai parar, né? O inimigo não vai deixar de enviar, né, seus desafios, suas ameaças, né, o tempo todo. Mas o problema não é essa grande pergunta importante, né? Como eu vejo, sinto, atuo quando isso tudo chega até mim, né? Então, como é trabalhar, como é vir para esta possibilidade do meio, não é? Sem um extremo, nenhum extremo é interessante para nós, né? Nenhum lugar que nós busquemos em nível radical mesmo de existir, nós vamos encontrar paz. Então, que eu esteja em paz, que eu esteja em equilíbrio, que eu esteja feliz. Como que eu experiencio isso? Tanto é que eu esteja, o verbo é estar, não é nem ser, né? Não é nem que eu seja, é que eu esteja. Porque vivemos nessa dança, nesse fluxo, né? Onda da vida mesmo, a todo momento. Então, a questão aqui é nos colocarmos diante de tudo que chega, trazendo essa consciência e buscando em nós essas ferramentas que construímos dentro da nossa intenção de prática, né? O que eu posso fazer com isso que chega? Como é que eu atravesso? Como é que eu desenvolvo em mim essas ferramentas para exercer esse equilíbrio, chegar nesse equilíbrio, né? Balançar isso, porque quando eu estou atento ou atenta a tudo que chega, como eu disse, eu vejo as duas balanças e posso decidir se me é interessante vir para cá, se me é interessante ir para lá, ou se de repente eu já consigo trabalhar com outros entendimentos, né? Buscando essas ferramentas que nós vamos trabalhar aqui nesses 2 dias, que já começamos hoje cedo, ontem também, não é? Então é essa pergunta que cabe. Como é que você dança? Não é? Como é que você aceita o convite dessa dança da vida para trabalhar, trazendo essa congruência, trazendo como é que eu coloco um sinônimo, né? Trazendo essa intenção mesmo, né? De modular de uma forma muito presente o que quer que chegue. Então não está errado em sentir, não tem o certo nem o errado, não é? Em simplesmente perceber que está presente. O problema está na forma. Sempre o problema está na forma. Nunca é o conteúdo. O conteúdo é o que nos chega, vindo de todos os lugares. Mas a forma como eu enxergo, como eu olho e como eu vou decidindo atuar a cada momento é que me movimentam e que podem fazer toda a diferença, né, no caminhar da vida, para comigo e para com o meio, né, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, quem não tem essa mente treinada e esse coração também desenvolvido, que vive na geleira, né, da mágoa, do ressentimento, do rancor, não é? Quem vive nessa geleira aponta sempre para o outro o problema, não é? É o outro quem me faz sofrer, é o outro quem traz, né, quem faz com que eu me sinta assim, é o outro que me estressa, não é? Então está na hora de eu parar de apontar para o outro e olhar para o que é meu. Então por que eu deixo, por que eu permito também que esse outro me desestabilize, me jogue na agressividade ou na passividade? Aonde é que eu estou aí nesse caminho, desmedidamente, né, olhando, observando e trabalhando com essa condição de manutenção ainda dessa reação, não é? Então não é o outro. O outro vai ser sempre o outro. O nome já diz, está fora de mim, é o outro. O importante é o que está dentro de mim, né? Então, para tratar as qualidades do coração, elas são trabalhadas, né, milenarmente falando, dentro desse entendimento, justamente para irem destruindo em nós, não é, essas partículas ainda enrijecidas, não é, velhas já, vencidas, não é, nesse ranço emocional que vamos cultuando, cultivando dentro desse suposto coração, não é?
Por isso, como eu disse no escaneio, né? Tantos de nós vivemos com esse peito aqui, não é, pesado, apertado, sofrido, mal conseguimos respirar. Não é? Por quê? E a equanimidade tem, como nós vamos tratar mais tarde ou mesmo amanhã, tem suas qualidades também. Não é? Tem suas características mais aprofundadas, também tem seus pilares que nos conduzem e vão formatando o nosso eu, o nosso coração, a nossa mente a todo momento. Né? Então esse é o preâmbulo, né, do que nós vamos começar a trabalhar aqui. Muito bom. E um outro ponto importante é reconhecer esse mecanismo da aversão e do apego. Então, a mente funciona como um imã. É bom, quero mais, quero mais, quero mais. É ruim, quero eliminar. Então, por meio das críticas, rejeição, as transformações, às vezes nós nos desesperamos, né? Então a equanimidade também é reconhecer que a vida é impermanência. Tudo passa. Então, quando a mente começa a entrar nesse mecanismo de quero eliminar, preciso transformar isso, tenho que sair daqui agora, o simples fato de respirar e permanecer com aquela emoção já é a equanimidade. Porque o nosso impulso natural é, recebo uma crítica de alguém, preciso melhorar. Não, essa pessoa está errada, eu quero me defender. Né? Eu fico pensando naquela crítica. A mente equânime, ela compreende, né? Essa é a opinião dessa pessoa, talvez ela esteja certa, que eu posso melhorar, talvez não. Então, abaixar essas defesas também faz com que a gente reconheça que é humano. Então, está tudo bem eu errar, eu não preciso ser perfeito o tempo todo. E aí a mente começa a sair desse mecanismo de quero mais, quero mais, quero mais, né? Elogios, quero que todo mundo ache que eu sou o melhor do mundo. E também quero eliminar, isso precisa acabar agora, vamos encerrar essa situação. Então esses dois polos, eles nos prejudicam muito, né? Porque aí eu estou sempre querendo mais do que é bom e sempre querendo evitar o que é ruim, mas a vida é permeada por essa dualidade. Então por isso que é importante reconhecer, nomear e aceitar. Então, estou agora num momento difícil. É a minha situação agora, mas vai passar. Pode ser daqui a 1 hora, daqui a um dia, daqui a 1 ano, 10 anos. Só que nós queremos encerrar tudo agora. Eu venho para o retiro, eu quero todas as respostas em 2 dias. Né? Aí, quando eu começo a perceber que a mente se agitou um pouco, não, tem alguma coisa errada. Aí vem um barulho, eu já quero eliminar logo o barulho. Por isso que a prática em si é tão rica. Aprender a permanecer. Quando o mosquito pousa, já vem o pensamento, quero eliminar esse mosquito, vou pegar o repelente. E aí eu digo para a mente, mosquito pousando na pele. Respiro. Pode parecer bobo, mas de maneira sutil nós estamos ensinando algo para a mente. Né? Você pode observar. E aí isso se aplica a tudo. Quando eu percebo que eu estou comendo muito rápido, é a mente querendo acabar logo com aquele processo ali tedioso de comer devagar. Então eu digo para ela, vamos comer devagar. E aí com o tempo, nós vamos aprendendo a reconhecer a cada momento que eu estou sentindo. E aí isso se torna até um processo divertido, né? Caramba, olha só para onde a minha mente está me levando agora. Então eu aceito, daqui a pouco eu trago ela de volta, né? Então esse processo também não pode ser confundido com 4 inimigos da equanimidade, que é a apatia. Então, às vezes, quando a gente começa a meditar, a gente acha que tem que se tornar apático. Só que a apatia nos afasta também da emoção. Então, nós não podemos confundir a equanimidade com a apatia. Muitos também começam a ser equânimes e transformam isso em cinismo, né? Então, não, eu estou meditando, então eu tenho que fingir que eu não estou com raiva para agradar o outro. Então, começa a ser cínico, né? Muitos também sentem equanimidade de forma rígida. Então, eu começo a me endurecer perante essa necessidade de me controlar. Por exemplo, uma pessoa que é muito raivosa,
quando começa a meditar, às vezes ela faz muito esforço, né, para não agredir o outro e se torna rígida e aquilo também acaba adoecendo. Então, nós também não queremos nos enrijecer, né? E a equanimidade também pode ser confundida com indiferença. Então, não, agora eu estou meditando, fui para o retiro, essa pessoa está me agredindo aqui no WhatsApp, simplesmente não vou fingir que nada está acontecendo, né? Então, nós também não queremos partir para esses lugares, né? Por isso que é tão importante ser genuíno. Estou com raiva? Estou com raiva. Estou feliz? Estou feliz. Não preciso mudar a emoção imediatamente. Aí talvez vocês percebam que, ao fazer isso, a emoção vai perdendo força, né? Então, quando eu aceito a raiva, ela se suaviza naturalmente. O mesmo com as outras emoções. E aí um outro ponto importante, só para complementar essa fala, é a maneira que nós nos colocamos no mundo. Então, a maioria de nós enxerga as outras pessoas como um objeto. Até os nossos familiares, né? Meu filho tem que seguir as minhas ordens, precisa me obedecer. Então, tudo tem que seguir aquela linha, né? Como se fosse um objeto mesmo, que eu pego e coloco ali, ele tem que permanecer. Minha esposa ou minha namorada, meu esposo, meu companheiro, tem que ser assim, e se não for assim, não serve para mim. E isso nós fazemos com todas as pessoas, até o caixa do mercado, né? As pessoas que trabalham conosco, a gente enxerga como objetos, que precisam simplesmente satisfazer o nosso prazer. Depois a Neiva pode até falar mais sobre essa questão do objeto, né? Na psicanálise. Mas então nós vivemos também uma vida muito egocêntrica, né? E aí vamos atropelando as outras pessoas. Por isso que um dos aliados nesse processo é a empatia, né? Pararmos de enxergar as pessoas tanto como objetos. Fulano é um obstáculo na minha vida. O outro é um aliado, mas eu só ligo quando eu preciso, né? E começarmos a termos mais presença, principalmente com as pessoas difíceis. Então, perante as pessoas que nos causam emoções desagradáveis, é que nós temos que ter mais presença, né? Porque com as pessoas que amamos é mais fácil. Então, quando eu tenho uma pessoa muito difícil na minha vida, ao invés de pensar, fulano é péssimo para mim, não gosto mesmo dele, acabou. Nós precisamos desenvolver uma atitude diferente, de presença, né? O que será que essa pessoa tem a me ensinar? E aí, quando uma das pessoas muda a atitude, aquele conflito se modifica. Então, nem sempre é necessário também o atrito para resolver as coisas, né? Porque às vezes eu estou alimentando aquela relação. Quando nós abrimos mão de enxergar as pessoas como um obstáculo ou como algo que precisa ser modificado, as pessoas também mudam, porque a nossa reação mudou. Então, esse é um ponto importante também. Buscar aqui no retiro, refletir sobre os nossos relacionamentos. Aqueles que nos fortalecem e que nós podemos estar mais presentes, e também aqueles que são difíceis, ok? E só para fechar, eu queria lembrar que a apatia, a indiferença, não é? Essa intenção nossa de que não quero saber, nunca mais quero ver, quero falar com determinada pessoa ou em determinado contexto, a indiferença e a apatia são movidos, né, pela raiva, né? Então, tem raiva. A raiva tem vários desencadeares, assim, né, se a gente for olhar. Então, nós estamos ali ainda cultivando a raiva. E muita gente entende que o fato de isolar o estressor, isolar o inimigo, entre aspas, quem quer que seja, é uma forma de não estar ali, né, alimentando aquela emoção. Mas essas emoções, elas dominam de uma forma tão sutil, muitas vezes, e plena, que nós estamos verdadeiramente tomados, não é, por aquilo que acontece. Então, aquela pessoa que eu odeio, que eu tenho raiva, que eu tenho dificuldade, que eu quero indiferir, que eu quero apagar, que eu quero, né, ser apática, não quero entrar em contato com isso, ela está, pensem, onde? Ela não está a quilômetros e quilômetros luz de distância de mim. Ela está dentro de mim. Né? Ela está no meu coração.
Pela mágoa, pelo ressentimento e pelo ódio. Então, não é só o amor que aproxima, não é? Essas emoções, elas são entre si o tempo todo assim. Então, eu tenho aqui que eu sinto ódio e raiva. Então, elas estão aqui dentro de mim, elas vão aonde eu vou, elas dormem comigo, elas acordam comigo, não é? Elas estão o tempo todo presentes em mim. Quer eu reconheça ou não, quer eu aceite ou não, não é? Então, a resistência em perceber tudo isso, não é? A negação, que são esses mecanismos de defesa que nós usamos, né, na maior parte das vezes, para não realmente encararmos e atravessarmos esses processos, nos mantém dentro desse sofrimento, não é? Então, é bater na mesma tecla o tempo todo, sem sairmos daí. Então, o convite é para olharmos para isso mesmo, né? E percebermos conscientemente o que eu posso fazer aqui. E tomemos muito cuidado com este mocinho chamado controle, porque nós também temos a falsa ideia de que meditar, né, me perceber, me elaborar, me joga na condição do controle. Eu preciso me controlar, né? Eu preciso me dominar aqui, eu preciso, de alguma forma, me conter. Não é isso, porque tudo que eu controlo, que eu desejo controlar, me domina. Então, nós temos um domínio aí. Então, não é no controle. Todo esse processo para que nós aprendamos e trabalhemos com a autorregulação. Como eu vou, não é, fazendo, né, aderindo cada vez mais a capacidades, a, digamos, ferramentas, a contextos que vão me ajudar, não é, a, de fato, enfrentar o que chega. Não é controlar nada. Nada é marionete, né, a nosso bel prazer. E nem nós somos controlados ou marionetes de ninguém dentro desse entendimento, né? Então, não há. Então, há pessoas que, por terem determinados cargos ou funções na nossa vida, pensam que nos dominam, nos controlam. E nós também temos a delusão de controlar tudo e todos, daí as próprias expectativas, né? Isso que a gente vem conversando desde ontem, ter um papel tão grande. A necessidade, né, nessa via do controle. Então, controlar está muito distante de equilíbrio. Né? Controlar está muito distante, né, de alguma forma, assim, nós caminharmos, digamos, de uma forma equilibrada na vida. Não é pelo controle. Essa palavra tem que sair, né, do nosso vocabulário. A neurolinguística trabalha muito bem isso. Então, a gente tem que olhar para isso com muito carinho. Eu gosto sempre de repetir, para que nós não nos esqueçamos, né? Tudo que eu quero controlar me domina. Ou tudo que eu penso que controlo, né, me domina mais ainda, inconscientemente, sem que eu nem perceba. Então, saiamos também desses lugares e assumamos o que de fato há primeiro. É a cara nua, é a situação nua, é um espelho diante de nós, onde nós nos percebemos e conseguimos nos, né, enxergar de forma nua, como eu já disse, mas, né, com as marcas que há em nós, que precisam de alguma forma serem vistas conscientemente, assumidas e redirecionadas, né, para que nós busquemos esse suposto equilíbrio cada vez que nos encontramos nesses embates emocionais. E lembrando sempre, de novo, para que fechemos a fala, esses contextos não vão sair, acabar nunca, porque enquanto humanos nós sentimos, e ao sentirmos, né, se não soubermos o que fazer com o que sentimos, e aí vamos desencadeando todas essas montanhas russas dentro do nosso processo, né, de crescimento. E para evoluir precisa realmente, né, fazer diferente, porque senão nós vamos fazer mais do mesmo e não sairemos do lugar, por mais que pensemos que estamos saindo do lugar.